Bom dia, graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Gostaria de convidar você a estar entrando em oração neste momento, junto conosco, para que Deus assim nos conduza diante da sua palavra. Vamos orar então? Pai Santo e amado Deus, Pai. Pai, obrigado, meu Pai, por mais este dia de vida. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia que se renovou esta manhã sobre nossas vidas. Obrigado pela sua graça, pela sua proteção, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua atenção. Senhor, Altíssimo Deus do céu e da terra, inclina teus ouvidos, Senhor, e ouça nossa oração. É o que pedimos, pois precisamos de Ti, ó Deus. Queremos, meu Pai, sentir a sua presença. Precisamos, meu Pai, ouvir a sua voz. Precisamos, meu Pai, ter uma experiência com o Senhor, meu Pai. E se o Senhor permitir, meu Pai, que esta experiência aconteça hoje de manhã, Senhor. Pois, meu Pai, não aguentamos mais, meu Pai, andarmos longe do Senhor, longe da sua palavra, longe da sua presença. Não queremos mais ficar distantes, meu Pai, do Teu Evangelho, distantes, meu Pai, da Tua vontade, distante, meu Pai, do propósito que o Senhor tem sobre nossas vidas, Pai. Por isso te pedimos, Senhor, toma, meu Pai, em Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração. Toma, meu Pai, em Tuas mãos a nossa casa, a nossa família, meu Pai, pois confiamos plenamente no Senhor, sabendo que o Senhor sabe, meu Pai, o que é o melhor para cada um de nós. Sabemos também que a Sua vontade é perfeita e agradável, e que o Senhor tem planos sobre nossas vidas, e que os planos que o Senhor tem são planos de paz, e é esta paz que buscamos em Ti, Senhor Jesus. Uma paz de espírito, uma paz de vida, Senhor, para que possamos, meu Pai, viver e conviver, meu Pai, num mundo tão injusto e difícil, Senhor, com tantas indiferenças, que possamos aprender, meu Pai, a olhar para o próximo assim como o Senhor nos olhou, que possamos, meu Pai, atender as pessoas com mais amor, com mais respeito, com mais compreensão, assim como o Senhor nos tem atendido, meu Pai, há tanto tempo. Pai Santo e amado Deus, toma glória para si de todo este tempo. Nos conduza, Senhor, diante da Tua palavra. Faça do nosso coração hoje, meu Pai, uma terra fértil para que o Seu Evangelho seja semeado aqui dentro de nós, meu Pai. Nos colocamos debaixo da Sua vontade, meu Pai. Por isso, meu Pai, toma glória para si, meu Pai, deste tempo. Convidamos o Senhor, meu Pai, para vir reinar, meu Pai, na nossa casa. Convidamos o Senhor para vir reinar, meu Pai, na nossa vida, meu Pai. O Senhor é nosso Deus, nosso Rei. O Senhor é o nome que está acima de todos os nomes. O Senhor é o nosso Criador, soberano do céu e da terra, meu Pai. E não há outro como Tu, Senhor. Tu és único e digno, meu Pai, de toda honra, toda glória, todo louvor, meu Pai. Nosso coração se prostra, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, pois reconhecemos a nossa necessidade, a nossa dependência, meu Pai. Precisamos da Sua graça para tudo nessa vida, e sem a Sua graça nada podemos fazer, Pai. Por isso pedimos, concede-nos graça, Senhor, nesta manhã de hoje. Concede a graça da cura, concede a graça da libertação, concede a graça da provisão, concede a graça, meu Pai, da proteção, concede, meu Pai, a graça do discernimento, meu Pai, da sabedoria sobre nossas vidas. Concede-nos graça, Senhor, para tudo nessa vida, para que possamos andar perto, próximos, meu Pai, daquilo que o Senhor, meu Pai, tem proposto para cada um de nós. Pai, abrimos mão das nossas vontades, negamos a nós mesmos, abrimos mão dos nossos desejos, abrimos mão dos nossos sonhos, meu Pai, para viver os Seus sonhos, meu Pai, em nossa vida, para fazer a Sua vontade em nossa vida, meu Pai. Aqui, como o Senhor nos disse, meu Pai, que deveríamos, meu Pai, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, meu Pai,
E essa cruz se trata de uma cruz de renúncia. Assim fazemos, meu Pai. Renunciamos, sim, meu Pai, os prazeres enganosos deste mundo. Renunciamos os desejos, meu Pai, carnais, os desejos mundanos. Renunciamos as concupiscências, meu Pai, da carne. Renunciamos, meu Pai, às nossas próprias vontades, os nossos desejos, meu Pai. E tomamos nossa cruz, meu Pai, para seguir ao Senhor Jesus, que é o único caminho, meu Pai. E sabemos que o Senhor é o único caminho que leva até o Pai. O Senhor sempre nos disse isso, meu Pai. A questão é que muitas vezes demoramos muito tempo para entendermos isso, Senhor. E ainda, meu Pai, que sigamos este caminho, meu Pai, que é o Teu nome. Isso, meu Pai, não nos livra de passar por aflições nesta vida, meu Pai. Porque o Senhor também nos orientou sobre os problemas, sobre as preocupações, sobre as situações que passaríamos adversas nesta vida, Senhor. Mas isto, meu Pai, apesar de não estarmos imunes às aflições, temos a esperança no Senhor, porque a Tua própria palavra nos garante, Senhor, que o Senhor venceu o mundo, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor venceu todas essas aflições. Que o Senhor naquela cruz levou nossas dores, nossas enfermidades. E porque o Senhor venceu o mundo, Senhor, nós somos mais que vencedores em Ti, Senhor, que é o verdadeiro vencedor. Pai Santo e amado Deus, receba, meu Pai, agora de bom grado, meu Pai. Te entregamos o nosso coração, a nossa vida. Te entregamos tudo em Tuas mãos, meu Pai. E fala conosco nesta manhã de hoje. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Traga, meu Pai, sobre nossa vida essa palavra de libertação, Senhor. E que essa libertação seja uma libertação de cura, seja uma libertação espiritual, seja uma libertação dos problemas, seja uma libertação das preocupações. Que a Tua palavra, meu Pai, que é viva e eficaz e é libertadora e poderosa, Senhor. Porque o Senhor mesmo diz que conheceríamos a verdade e a verdade vos libertará. Queremos conhecer essa verdade, meu Pai. Queremos viver essa verdade e sabemos que há poder nessa verdade, meu Pai, de libertação sobre nossas vidas. E é em busca dessa libertação, através desta verdade que o Senhor nos disse, meu Pai, que estamos aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje a palavra da nossa devocional é uma palavra de libertação. É uma palavra forte e poderosa pela graça de Deus. É uma palavra que pode ser o diferencial na sua vida. A partir de hoje, muitas coisas irão mudar em nome do Senhor Jesus. A partir do momento que você tomar posse, tomar conhecimento dessa palavra, muitas coisas acontecerão na sua vida e haverá uma tremenda libertação, não somente para você, mas dentro do seu lar, na sua casa e para a sua família. Amém? A palavra de hoje está escrita no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14 até o 21, iremos ler aqui, ó. Está escrito assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Bom,
vamos aqui aprender alguns pontos de libertação nesta palavra do Senhor Jesus. Quantas pessoas não estão vivendo reféns? Reféns de doenças, reféns de problemas, reféns de situações, pessoas que viviam sua vida muitas vezes até de uma forma tranquila, mas repentinamente se levanta um turbilhão de problemas, de situações, parece que o mar se agita e uma grande tempestade vem sobre esta vida. Pessoas que começam a enfrentar situações que não entendem o porquê, pessoas que muitas vezes vão ali ser acometidas por diversas situações e não entendem o que está acontecendo. Pessoas que caminhavam muitas vezes ali de uma forma tranquila na sua vida, com planos, com projetos, mas de repente algo aconteceu e mudou-se tudo, aquele ambiente, mudou-se tudo o cenário da vida daquela pessoa. E agora essa pessoa se encontra cativa, se encontra refém de uma situação que ela não consegue explicar e nem entender o porquê está acontecendo isso. Essa pessoa precisa urgentemente de libertação. Enquanto esta libertação não ocorre na vida dela, essa pessoa passa anos e anos e longos anos, até muitas vezes entrar na sua velhice, vivendo a mesma situação, sem expectativa de vida, sem esperança, sem ânimo para viver, sem alegria no coração, com uma tristeza profunda no olhar, carregando raízes de amargura, pessoas que vivem sua vida assim, paradas no tempo, aprisionadas muitas vezes ao passado, aprisionadas a um problema, aprisionadas a uma mágoa, aprisionadas a uma tristeza tão profunda que fez com que aquela pessoa parasse no tempo, ou seja, aquela pessoa está presa dentro de si mesma. Você precisa entender isso. Esta é uma palavra urgente para os dias de hoje, porque muitos se encontram nessa situação, presos dentro de si. O que essas pessoas não sabem é que esta cadeia no qual se estabeleceu sobre a vida dessa pessoa, esta cadeia é regida por um carcereiro. E este carcereiro é justamente esses espíritos, esses demônios, nos quais eles aprisionam as pessoas. O espírito mau, ele não aprisiona apenas a pessoa ao vício da bebida, ao vício das drogas. O espírito mau, ele não aprisiona a pessoa apenas à pornografia, à prostituição, à cervejinha, ao álcool, ao cigarro. O espírito mau, além dele aprisionar as pessoas a estes vícios, a estes maus hábitos, ele aprisiona as pessoas à tristeza, à depressão, à insônia, ele aprisiona a pessoa à ansiedade, ele aprisiona a pessoa ao desânimo, ele aprisiona a pessoa ao negativismo, ele aprisiona a pessoa em inúmeras situações. Está compreendendo agora a extensão que existe de cadeias sobre a vida de todo ser humano? E por que que isso se dá? Por que que isso acontece na vida da pessoa? Por que que essas cadeias são estabelecidas e uma pessoa que vivia sua vida cheia de planos, de repente se encontra assim, aprisionada dentro de si mesma, já desanimada, sem expectativa de vida, muitas vezes até enferma? Porque todas essas situações acabam trazendo mal também para o corpo físico dessa pessoa, fazendo com que ela fique com insônia, fazendo com que ela fique depressiva, fazendo com que ela perca peso, ou fazendo com que ela ganhe muito peso, fazendo com que os seus cabelos caiam, fazendo com que ela deixe de cuidar de si mesmo, da sua higiene pessoal, fazendo com que essa pessoa entre num abatimento tão profundo de alma, de espírito, que o seu corpo começa a definhar, o seu corpo começa a adoecer. Ela não entende isso, mas ela está aprisionada. E quem que está aprisionando aquela pessoa? As pessoas pensam que a libertação, ela se dá apenas quando a pessoa vai na igreja, aí vai o irmão, o pastor, põe a mão na cabeça, ora e expulsa o demônio. A libertação que acontece assim aonde há uma manifestação. Só que há também a libertação que se faz necessária, aonde o espírito ele vai ali
aprisionando a vida daquela pessoa e ele não se manifesta. Então, não é o fato da pessoa ir na igreja não quer dizer que existe um espírito mal e ele vai se manifestar. O espírito mal pode estar ali aprisionando aquela pessoa, ela pode frequentar anos e anos de igreja, anos e anos de culto e nunca manifestar e viver dentro da sua vida particular, íntima, pessoal, uma cadeia, uma prisão. Muitos se encontram assim. Então, o que acontece? Quando a pessoa vai, busca Deus, até às vezes ameniza aquela situação que ela está vivendo no momento. Porém, o inimigo continua batalhando contra a vida dela. E se essa pessoa não busca verdadeiramente uma conversão em sua vida, que é a única coisa que pode mudar a rota, mudar a direção do que está acontecendo, esse inimigo vai continuar batalhando, confrontando contra essa vida. Ele não vai desistir. Então só há uma maneira de se libertar de todo esse espírito mal. Só há uma maneira de se libertar desses demônios. Porque os demônios são justamente isso. São os anjos caídos que estão ali aprisionando pessoas neste mundo. Não somente através de vícios, mas através de muitas situações, de muitos problemas, de muitas preocupações. E o resultado disso aí é o quê? É o desânimo, a depressão, a tristeza. Isso quer dizer que isso aí é desenvolvido por espíritos maus? Não. Isso quer dizer que o espírito, ele aprisiona a pessoa de uma tal maneira que o seu corpo começa a ser abatido. O seu físico, o seu emocional, ali o seu pensamento, tudo começa a se abater diante da situação que você está vivendo. Ou seja, ele causa a situação, mas as consequências que acontecem diante daquela situação, diante do abatimento, são consequências naturais que acontecem diante de um corpo ser humano. Ou seja, você vai ali machucar o seu dedo, você vai sentir dor, vai sangrar, uma consequência do corte que você fez. Agora, quem leva você a fazer esse corte é o próprio espírito que causa situações no qual você vai ser ferido, no qual você vai ser magoado, no qual você vai ser confrontado, no qual você vai ser humilhado. Compreende tudo isso, meu irmão? Então, olha só o que está escrito aqui. Como era a situação desse menino no qual o pai vai e ajoelha aos pés de Jesus Cristo, pedindo ali misericórdia para ele, dizendo assim: olha, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático. Lunático quer dizer louco, insano, ou seja, as pessoas enxergavam aquele menino e até o seu próprio pai enxergava ele como louco. Por quê? Por causa das coisas que ele fazia. Quem provocava essa loucura na vida desse menino? Será que era um desequilíbrio emocional, psicológico? Não. Era demônios, espíritos maus provocavam esta loucura na vida daquele menino, colocando e acarretando sobre a vida dele situações, problemas, no qual ele agia de forma insana, na qual ele agia de forma lunática. E aqui ele caracteriza uma outra situação. Ele diz assim que o seu filho sofre muito, ou seja, ele não apenas sofre, ele não apenas sente uma dor. Além do próprio pai ver ele como um lunático, louco, ele reconhece que o seu filho está sofrendo muito, mas muito sofrimento. E como era esse tipo de sofrimento que esse menino vivia? Porque aqui ele dá a descrição, olha, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. Você sabe o que quer dizer isso? Os espíritos maus que estavam na vida deste menino fazia com que ele agisse de forma louca, insana. E isso trazia muito sofrimento para esse menino, ao ponto dele tentar tirar a sua própria vida, se lançando ao fogo para tentar morrer queimado, ou se lançando às águas para tentar morrer afogado. Ou seja, quem se lançava era o próprio menino, mas quem causava a situação para que este menino tivesse desejo, vontade do suicídio, era ali os espíritos maus. Os espíritos maus
causavam a situação e a consequência do seu problema, a consequência da sua loucura, a consequência dele estar ali sofrendo muito, levava ao ponto dele pensar em dar cabo à própria vida. Ou seja, esse menino ele tentava se lançar no fogo e tentava se lançar na água. E aqui vem algo que é desesperador. O que? Este pai, no momento dele de agonia, ele pega o seu filho e leva ele até os discípulos de Jesus Cristo. E a essa altura, os discípulos de Jesus Cristo, juntamente com Jesus, já tinha realizado muitos milagres e tinha andado por todos os cantos, por muitas cidades. Então, era uma esperança viva de que aquela situação poderia mudar e que pudesse haver uma conversão na vida daquele menino. Mas quando ele pega o seu filho e leva até os discípulos impõem a mão sobre aquele menino, mas não conseguem expulsar o mal, não conseguem expulsar o demônio que havia na vida daquele menino. E aquele menino continua na mesma situação. Há uma palavra dentro da Bíblia que diz que muitas vezes a pessoa vai e procura ali a igreja, procura Deus, e muitas vezes ela é liberta deste mal, liberta desses espíritos maus. Porém, essa pessoa quando sai, se ela não procura preencher o vazio que existe aqui dentro, se ela não procura preencher a sua vida com o Espírito Santo, com a presença de Deus, a sua casa fica vazia, e aquele espírito mau que sai daquele corpo, ele sai a rodear a terra, e ele retorna para sua casa se ele não encontra outro lugar para se alojar. E quando ele retorna, se ele encontra a casa ainda vazia e adornada, ele volta com 7 espíritos a mais. Ou seja, a situação antes daquela pessoa se torna pior depois, quando ela permanece vazia. Por isso você vê muitas pessoas que começam a ir na igreja, buscam a Deus, passam por um processo de libertação, são libertas, mas saem para o mundo e começam e continuam a praticar os mesmos pecados, continuam a viver a vida que viviam, ou seja, não se convertem genuinamente, verdadeiramente, permanecem vivendo da mesma maneira. O que acontece? Esses mesmos espíritos que saíram, eles vão retornar e encontrando a casa vazia, porque aquela pessoa verdadeiramente não se converteu, eles vão voltar com 7 vezes mais espíritos e ali habitar. Aí o estado daquela pessoa que antes ia se torna pior depois. Por isso muitas pessoas falam assim: pô, eu comecei a ir na igreja, comecei a buscar Deus, eu vivia alguns problemas, algumas situações, mas depois eu saí da igreja, parece que os negócios piorou, parece que tudo voltou dobrado. É por causa disso, porque não preencheu o que estava aqui dentro. Olha, preste atenção, porque no mundo espiritual nós somos vistos como casa, como habitação, tanto pelo bem quanto pelo mal. Os espíritos maus, os demônios, eles enxergam nossos corpos, nossa vida como uma casa, como uma habitação. E a intenção dele é alojar dentro de nós, a intenção dos espíritos maus. E muitas vezes eles vão se alojar, mas não vão se manifestar. E isso acontece porque há vários tipos e espécies de demônios e espíritos malignos. Da mesma maneira que o Espírito Santo, ele vê em você, sabe o quê? Uma habitação. O Espírito Santo, ele vê em nós uma casa, uma habitação. E como o inimigo sempre tentou imitar Deus em tudo, ele quer enxergar em nós também uma habitação para ele. Aí o que acontece? As pessoas que permanecem vazias, não preenchem do Espírito Santo aqui dentro, se tornam aqui vulneráveis à visitação do mal. O mal, quando ele vai bater na porta e quem atende é Deus, ele corre, parte em retirada. O inimigo, o demônio, quando bate na porta ali do coração da pessoa, na vida da pessoa, através de tentação e de provocação, quando ele vê que quem está atendendo ali a porta é o Espírito Santo, ele parte em retirada. Mas quando ele bate na porta e vê que a porta está aberta, e vê que não tem nada lá dentro, e vê que há apenas um vago, um eco lá dentro, um vazio, ele entra.
E ele não entra sozinho. E aonde ele entra, ele faz bagunça e confusão. Por isso muitas pessoas estão vivendo uma verdadeira bagunça, uma verdadeira desordem em suas vidas, porque não preencheram suas vidas de Deus, do Espírito Santo, e deixaram a porta aberta para a visitação do mal. Isso foi o que aconteceu na vida desse menino. E qual foi a consequência da vida dele? Dor, sofrimento, loucura, insanidade, desejo até mesmo de suicídio, depressão, tristeza. Isso era o que acontecia. E isso acarretou que no sofrimento do seu pai, que buscava pela cura também do seu filho. Olha só o que Jesus diz aqui, olha. Jesus respondendo a esse homem, porque ele disse assim, olha, eu trouxe meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E essa era a minha última esperança. Então Jesus diz assim, olha, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. O que Jesus quis dizer com essa repreensão? Ele está ali chamando a atenção dos seus discípulos, porque os seus discípulos estavam agindo ali com falta de fé, com falta de crer, ou seja, estavam agindo de forma incrédula, não porque eles não acreditavam, não porque eles não acreditavam e não criam no poder de Jesus Cristo, mas porque faltava-lhes fé, faltava-lhe fé. Então assim, eles estavam agindo de forma incrédula. E quando eles tentaram expulsar ali aqueles demônios, eles não conseguiram. Não porque faltou fé, mas porque a sua fé foi pequena. E Jesus ele vai fazer uma comparação aqui. Olha que interessante isso. A questão não é que faltou fé, mas é que a fé foi pequena. Então você vai encontrar muitas pessoas na sua vida, até mesmo dentro da sua casa. Talvez você tenha filhos, parentes vivendo essa situação, aprisionados por algo que ninguém sabe explicar o que é. E eles estão vivendo um verdadeiro sofrimento. Não tem vontade de comer, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de pentear o cabelo, não tem vontade de fazer um curso, não tem expectativa nenhuma em relação ao futuro, não tem vontade de viver mais. E você não entende o porquê esse desânimo, você não entende por que essa tristeza de alma na vida dessa pessoa. E muitas vezes você vai lá na igreja e fala, pastor, ora pela vida do meu filho, ora pela vida da minha mãe, ora pela vida do meu pai, ora pela vida da minha tia, dos meus primos. E você não entende o porquê o estado daquela pessoa fica cada vez pior. A pessoa vai se entregando de repente às bebidas, às drogas, e a vida daquela pessoa está uma verdadeira bagunça, uma verdadeira ruína. E você está ali orando, buscando, mas nada acontece. E o porquê nada acontece se você está buscando e orando pela vida daquela pessoa? E a pessoa, quando se encontra assim refém desses espíritos, geralmente ela não consegue mesmo buscar por si própria, porque ela se entrega. Ela se entrega à tristeza, se entrega ao desânimo, ela se entrega àquela situação. Ela fica completamente uma refém, amordaçada, ali com seus olhos vendados, não enxerga mais nada, não quer ouvir mais nada, não quer falar mais nada, simplesmente um abatimento tomou conta da vida daquela pessoa. E você está buscando, está orando, mas nada acontece. Foi o que aconteceu na vida desse pai. Ele foi buscar, foi lá nos discípulos de Jesus, mas nada aconteceu. Eles não puderam curar aquele menino. Por quê? Porque faltou fé? Não. Porque a fé foi pequena. Isso quer dizer que a sua fé é pequena? Isso quer dizer que está faltando algo na sua vida, mas não necessariamente a fé. Isso quer dizer que a sua fé pode sim estar pequena diante dessa situação. Entenda isso. Com todo respeito e com todo amor no coração eu te digo isso. Isso não quer dizer que você não é uma pessoa de fé. Isso não quer dizer que a sua oração não é válida. Isso não quer dizer que você não tem orado com fé. Isso quer dizer que pode ser que a sua fé esteja pequena diante desse problema. Por isso ainda essa pessoa não foi liberta. Por isso ainda esses espíritos não saíram. Por isso ainda este mal não saiu. Ou seja, a fé deste pai era pequena sobre a vida deste filho. Se a fé dele fosse uma fé inabalável,
ele mesmo colocaria as mãos sobre a vida do filho dele, expulsaria aqueles demônios. Mas ele estava tão agoniado e desesperado com o que ele estava vivendo, ele estava pedindo socorro pela vida do filho dele. Ele reconhecia que ele nada poderia fazer. Então ele procurava quem? Homens de fé para ajudar o seu filho. Procurou os discípulos de Jesus. O óbvio seria que eles conseguissem expulsar, mas não conseguiram. Os discípulos que andavam com Jesus não conseguiram expulsar. Aí você entende muitas vezes, pô, mas meu pastor é um homem de fé. Eu conheço um homem de oração e ele não consegue expulsar. Os próprios discípulos de Jesus não conseguiram expulsar esses demônios. Entenda isso. Isso quer dizer que eles não têm fé? Não. Isso quer dizer que a fé deles foi pequena diante daquela situação. Não quer dizer que sua fé vai ser pequena sempre, mas pode ser que a sua fé esteja pequena diante de um problema específico na sua vida. Pode ser que a sua fé esteja pequena diante de uma pressão que você está vivendo. Pode ser que a sua fé esteja pequena diante de uma armadilha, de um laço que o inimigo estabeleceu sobre sua vida. E o inimigo está investindo todas as suas forças nesse ponto específico. Porque através disso ele mantém refém a sua casa, a sua família, ele mantém refém a sua esperança, os seus sonhos, a alegria e a paz do seu coração. Então os discípulos eles tiveram uma fé pequena diante daquela situação. Por isso Jesus repreende dizendo assim, geração incrédula e perversa. Porque dentre todos aqueles que estavam assistindo aquilo, ninguém teve fé suficiente para expulsar aquele demônio. Então ele generaliza todos que estão ali, a tudo. Generaliza ali a incredulidade de todos que estão ali, dizendo geração incrédula e perversa. Até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Porque enquanto você agir com uma fé pequena, o resultado da falta de fé, o resultado da fé pequena é dor e sofrimento. Porque falta fé. Porque a fé está pequena diante dessa situação. E ali sabe o que Jesus faz? Jesus ele repreende o demônio. E ao mesmo instante que Jesus repreende aquele demônio sai daquele menino. Ele sai. Desde aquela hora, o menino sarou. Jesus ele só dá uma ordem. Jesus libera uma palavra de libertação sobre a vida daquele homem. E eu quero que você entenda isso. Hoje o que está acontecendo aqui não é uma simples devocional. Deus está liberando uma ordem, uma palavra de libertação sobre nossas vidas. Por isso muitas coisas vão mudar a partir de hoje, nesta manhã. Olha só que interessante. O demônio saiu no mesmo instante daquele menino. E aquele menino foi curado. Um menino que se lançava no fogo para tirar a própria vida. Um menino que se lançava nas águas para tentar morrer afogado. Um menino que sofria muito. Um menino que era tido por todos como louco, lunático, curado, são. Ali, naquela situação, sarado, liberto. Olha só, então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Ali os discípulos vieram interrogar Jesus. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, entenda isso, Jesus não está dizendo que eles não tinham fé, mas ele está comparando a fé deles a um grão de mostarda, que é a menor entre todas as sementes. Ele diz assim, ó: direis a este monte, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor entre as sementes, você vai dizer a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Por isso tudo é possível ao que crê. Quem é o que crê? Aquele que tem fé. Ainda que sua fé seja a menor de todas, do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para que o impossível possa acontecer em sua vida. Não é que falta fé, é que a fé
está pequena diante da situação que você está vivendo. E por que a fé está pequena? Porque você está duvidando do poder de Deus. Por que a fé é pequena na vida do homem? Porque muitas vezes ele duvida do que Deus pode fazer. Porque muitas vezes ele está diante de um diagnóstico médico. Porque muitas vezes ele está diante de uma situação. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas ela está viciada no crack, ele está viciado na pedra, a pedra não tem jeito. Tem jeito sim, não para a pedra, mas para a vida dessa pessoa. Porque a fé está pequena, mas tem jeito sim. Porque se tiver fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ele dirá a este monte, passa-te daqui para lá, e ele passará. Nada é impossível ao que crê, e tudo é possível para aquele que tem fé. Ou seja, não falta fé, é que a fé está pequena. E por que a fé está pequena? Porque você está duvidando do que Deus pode fazer. Não é porque ele está viciado no crack que ele não pode ser liberto. Ele pode ser liberto sim. Agora, se você pensar que o crack é o senhor da vida daquela pessoa, você nunca vai enxergar que Deus tem muito mais poder do que o crack. Deus tem muito mais poder do que essa doença. Deus tem muito mais poder do que essa enfermidade. Deus tem muito mais poder do que esse exame médico. Deus tem muito mais poder do que esse diagnóstico médico. Deus é um Deus de poder. Não duvide do poder de Deus, não duvide do que Deus pode fazer na sua vida, não duvide do que Deus pode fazer na sua casa, na sua família. Não pense que para ele acabou, não pense que para ela não tem mais jeito, não pense que não há mais solução, porque Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação. Ele é o dono da própria conversão. E aqui está o segredo de toda essa palavra, no versículo 21. E você vai entender agora. Porque você ainda não conseguiu, através de ajuda, porque você ainda não conseguiu a libertação sobre a vida dessa pessoa. Porque essa pessoa ainda não foi liberta do alcoolismo. Porque essa pessoa não foi liberta ainda dos vícios. Porque essa pessoa ainda não conseguiu se libertar do cigarro. Porque essa pessoa não conseguiu se libertar da cocaína, do crack, da maconha? Por que essa pessoa não conseguiu se libertar da pornografia? Por que essa pessoa ainda não conseguiu libertar da prostituição? Quantas cracolândias estamos vendo por aí? Não tem cracolândia mais somente em São Paulo, não. Agora existe cracolândia em cada cidade, até aqui do interior paulista. Quantas pessoas não estão aprisionadas, não abandonam filho, famílias e estão vivendo ali? Na beira do beco, como se fossem zumbis, pessoas mortas em vidas, tudo por causa de um negocinho assim. Quantas não estão reféns, aprisionadas entre si mesmas? Quantas pessoas não estão uma hora dessas abatidas, num sábado desse, num domingo desse, sem ânimo para viver, sem vontade de viver a vida, sem expectativa de futuro, não planejam mais, não sonham, não encontram alegria, não sabem dizer o sentido da vida. Pessoas que tinham tudo para ser feliz, pessoas que tinham tudo para dar certo, pessoas que tinham tudo para serem realizadas, completas, pessoas que tinham tudo para ter uma família abençoada, para viverem dias de alegrias, dias de paz, pessoas que estão vivendo uma verdadeira prisão dentro de si mesmas e não entendem o porquê. Você sabe ainda porque essas pessoas não se libertaram? E as consequências de todas essas cadeias são o quê? Doenças, enfermidades, tristezas, pobreza, miséria. Você sabe porque as pessoas estão aprisionadas nessa situação e porque elas não conseguem libertação? Você sabe por que ainda você não conseguiu a libertação pela vida dessa pessoa que tanto você busca? Aqui está a resposta. Mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Se tudo que está acontecendo na vida dessa pessoa tem sido influenciado, se tudo que está acontecendo na vida dessa pessoa está acontecendo por causa de espíritos maus, dependendo do tipo de espírito, só uma maneira de expulsar. Só uma maneira de chegar à libertação.
Só uma maneira de libertar a pessoa dessa situação, através do jejum e da oração. Quando a Bíblia fala sobre casta, quando Jesus está falando sobre casta, ele está falando sobre um tipo, uma espécie de espíritos maus. Isso quer dizer que os espíritos, eles têm várias espécies, vários tipos, várias raças entre si. São anjos caídos, mas são diferentes uns dos outros. Então há alguns tipos de espécies de demônios, há uma casta que ela só é expulsa por oração e jejum. Agora você está entendendo? Não é que está faltando fé, é que está faltando oração e jejum. Não é que está faltando fé, é que a fé está pequena. E por que a fé está pequena? Porque está faltando oração e jejum. Porque se você orasse e jejuasse, a sua fé seria aumentada e você não iria duvidar do que Deus pode fazer e nem do poder de Deus na vida dessa pessoa, que é infinitamente maior do que qualquer casta de demônios. Você está entendendo isso? Agora vem a pergunta diante dessa palavra. Quantas vezes jejuamos e oramos pela vida de alguém que a gente quer que seja liberto, pela vida de alguém que a gente quer que seja restaurado? Naquela situação que aquele menino ali estava ali possesso pelo espírito mal, o pai dele jejuava? Eu tenho certeza que o pai dele orava. Mas será que ele jejuava? Se ele fosse um homem de jejum e oração, certamente ele não estaria tão desesperado assim em busca de ajuda. Talvez ele teria a fé suficiente para expulsar aquela casta de demônios. Mas como ele não era, ele buscou nos discípulos. Os discípulos eram homens de oração e jejum? Sim, eram. Mas eles jejuaram especificamente por aquele menino? Não. Porque tudo aconteceu de forma repentina. Eles chegaram na aldeia e se depararam já com essa situação, com esse espírito possuindo o corpo desse menino. Jejum? Jesus era um homem de oração e jejum? Sim. Jesus o tempo todo estava em jejum. Quando ali aquele demônio se depara com Jesus, ele sabe que seria o fim dele. Porque naquele mesmo instante, Jesus já entra em jejum e oração pela vida daquele menino. Por isso Jesus tem poder e autoridade para expulsar todo e qualquer demônio. Porque ele está o tempo todo em oração e jejum. Para que você possa entender mais sobre o poder que existe na oração e o poder que existe no jejum, você precisa compreender o que realmente é um jejum bíblico. O que realmente é um jejum, a qual Jesus fazia, o qual os discípulos de Jesus ali faziam. O que realmente é ali um jejum e uma oração bíblica. Para que você possa entender o significado, o poder e a autoridade que existe dentro da oração e do jejum. Para que você possa definitivamente expulsar todos esses demônios que têm aprisionado essa pessoa, ou até mesmo têm aprisionado a sua vida. Para que você seja liberto ou busque pela libertação de alguém. Amém? Depois nós vamos fazer um outro vídeo explicando para você a oração e o jejum. Para que você possa entender o significado, o poder e a autoridade que existe dentro da oração e do jejum. Amém? Mas dentro dessa palavra que aprendemos aqui de Deus nesse dia de hoje, entendemos que há castas de demônios, há problemas, há situações na nossa vida que só vão ser expulsos através de jejum e oração. Ou seja, muitas vezes você não venceu ainda esse problema, muitas vezes essa pessoa ainda não foi liberta, muitas vezes essa situação já não está resolvida, não está definida, porque está faltando não fé, mas está faltando oração e jejum. Não é que a fé é pequena, mas está faltando oração e jejum. Por isso a fé está pequena.
E se tiver oração e jejum, a fé não vai conseguir ser pequena. Tá entendendo isso? Não falta fé. Muitas vezes a fé está pequena diante da situação. E a fé está pequena porque está faltando oração e jejum. Esse é um esforço que temos que fazer. Se você está lutando e está buscando pela vida de alguém, ore, jejue pela vida dessa pessoa. Esse é um esforço que cada um de nós temos que fazer. Cada um de nós. Não tenha dúvida, porque se este pai tivesse orado e jejuado, ele conseguiria expulsar esse demônio da vida do seu filho. Se ali os discípulos naquele momento, eles orassem e jejuassem pela vida daquele menino, diante daquele problema específico, eles mesmos expulsariam aqueles demônios. Mas tudo isso precisou acontecer, Jesus precisou entrar em cena e expulsar esses demônios, para que eu e você aprendêssemos o poder e o valor que existe na oração e no jejum. Que através da oração e do jejum, não há demônio que permaneça em pé. Através da oração e do jejum, não há mal nenhum que vai prevalecer sobre a vida dos filhos de Deus. Eles serão libertos, porque o preço já foi pago e a nossa liberdade já foi comprada naquela cruz. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja de edificação para a sua vida e que você possa buscar ali, através da oração e jejum, a verdadeira libertação que tanto você precisa ou que tanto você tem buscado pela vida de alguém. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.